Olá, pessoal. Eu sou a professora Maristela Campos e vou dar início agora a um curso de Processo Administrativo Fiscal e Processo Judicial Fiscal. Antes de eu começar a falar sobre as normas processuais específicas das leis que regulam o processo administrativo fiscal e ainda o processo judicial fiscal, dentro do nosso ordenamento jurídico, eu vou começar a falar com vocês sobre a parte final do Código Tributário Nacional. Então, o último título do Código Tributário Nacional é um título que trabalha com previsões sobre a atividade de fiscalização da administração tributária. Então, essa parte do CTN, como uma norma geral em matéria tributária, é dirigida a todas as entidades fazendárias do país que vão precisar, dentro da sua órbita de competência, cada qual instituir, criar suas regras próprias para regulamentar, digamos assim, como é que essa fiscalização toda deve acontecer. Então, eu sempre inicio o estudo do processo administrativo fiscal a partir do Código Tributário Nacional, em primeiro lugar, porque o nosso Código Tributário Nacional, ele não é um código que trabalha exclusivamente com o direito material. Ele também traz regras de direito processual, de direito adjetivo. Isso está expresso em vários momentos do Código Tributário Nacional e não especificamente ou exclusivamente nesse último título que trata da administração tributária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá pelo meio do Código Tributário Nacional, a gente tem um artigo, que é o artigo 151, que ele dispõe o seguinte: suspendem a exigibilidade do crédito. Aí, inciso 1º, a moratória. Aí ele trata no inciso 3º das reclamações e recursos. O que é isso? Nada mais é do que já uma previsão de um processo administrativo fiscal, seguindo, portanto, a previsão também da Constituição Federal, que obriga o contraditório e ampla defesa, né, que prevê o contraditório e ampla defesa como um direito constitucional de todos os cidadãos e portanto, com os contribuintes, também esse direito precisa ser resguardado dentro da esfera administrativa como um todo. Então, todas as vezes que a gente pensar no estudo do processo administrativo, a gente tem que perpassar também pelas normas do Código Tributário Nacional. Então, eu vou reproduzir para vocês uns slides que eu organizei para melhorar a sistematização da nossa aula. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Bom, nesse primeiro slide, que eu coloquei só o tema da nossa aula de hoje, que é a administração tributária, eu coloquei uma imagem do meu celular e de 3 aplicativos da Receita Federal que eu tenho nele. Então, eu criei um íconezinho no meu celular, Tributos, e coloquei dentro dele esses 3 aplicativos que vocês enxergam aí. Um é o Carnê Leão, outro é o Pessoa Física e outro é o e-Social Doméstico. E por que eu escolhi iniciar essa apresentação com essa imagem especificamente? Para dizer para vocês o seguinte: olha só, pessoal, o nosso Código Tributário Nacional, ele é anterior à nossa Constituição de 88. Ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como uma lei complementar. Mas sendo anterior à nossa Constituição de 88, ele foi concebido em um momento histórico em que nós não tínhamos internet, em que nós não entendíamos de forma tão popular como hoje nós entendemos
o acesso à tecnologia da informação, em que não existia aparelho celular. Então, é preciso a gente entender isso para a gente poder ler essa parte final do Código Tributário Nacional e tentar aplicá-lo a uma realidade que mudou consideravelmente, né? Eu estou dizendo isso porque vocês vão ver a utilização de alguns termos pelo CTN que podem parecer assim, meio incompatíveis com a nossa realidade atual. Contudo, a bem da verdade, nós temos hoje a nossa Receita Federal do Brasil como um dos órgãos mais tecnológicos de todo o mundo. Um dos órgãos mais informatizados de todo o mundo. Por isso, aos poucos, a Receita Federal foi se adaptando, e as outras receitas também estaduais e municipais, ao uso dessa tecnologia para que beneficiasse tanto os contribuintes, trazendo a eles um conforto maior na prestação das informações que esses contribuintes são obrigados a fazer para os fiscos, quanto melhorando também a fiscalização e a própria cobrança desse tributo. Então, vejam, esses 3 aplicativos, por exemplo, que eu tenho no meu celular, são todos da Receita Federal e que, de alguma forma, importam na realização de atividades financeiras do Estado, né, de atividades tributárias do Estado. Vejam só, o Carnê-Leão, que é o primeiro que está aí, o que é isso? Para que eu tenho isso? Se eu receber qualquer tipo de receita em um exercício fiscal, que não seja uma receita que eu já tenha nela, que ela já venha para mim, que ela já entre no meu banco, que ela já entre na minha conta, com a retenção do imposto de renda na fonte, ou seja, com desconto do imposto de renda, que é o que acontece, por exemplo, com o meu salário de professora da universidade, né? Quando eu recebo o meu salário da universidade, eu já recebo o valor do salário descontado o imposto de renda que eu tenho que pagar para a União Federal. Então, a Universidade Federal do Pará retém na fonte, como a gente fala, esse imposto. E aí, no final do ano, no início do ano seguinte, a universidade apresenta uma declaração para a Receita Federal de quanto foi que ela reteve de imposto de renda, quanto foi que eu recebi de dinheiro, de salário, e essa informação ela me entrega e eu vou preencher a minha declaração de imposto de renda, que é esse segundo item, esse segundo aplicativo aí que vocês estão vendo, pessoa física, que é o de preenchimento da declaração de imposto de renda. Mas vejam, se eu tiver um imóvel alugado e eu receber um aluguel todo mês por esse imóvel, esse aluguel não é um valor que o inquilino já vai reter o imposto de renda. Ele não tem por que fazer isso. Ele me paga o aluguel conforme está previsto no contrato. Então, eu vou lá nesse aplicativozinho do Carnê-Leão, preencho os meus dados, preencho os dados do meu inquilino e informo lá quanto foi que eu recebi de imposto. Desculpem, quanto foi que eu recebi de aluguel. Assim, eu ainda posso declarar o que eu gastei para que esse aluguel fosse depositado na minha conta, né? Então, eu faço como se fosse um livro caixa nesse Carnê-Leão e gero mensalmente uma guia DARF de recolhimento do imposto, faço o pagamento do tributo. Quando for no outro exercício que eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda sobre o exercício anterior, então agora a gente está em 2021, eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda do exercício de 2020. Eu entro nesse segundo aplicativo, que é o da pessoa física, esse que está aí no meio, importo as informações que estão no aplicativo do Carnê-Leão e já cai tudo para esse da pessoa física, e então eu já vou ter essa informação ali declarada na minha declaração de imposto de renda. Ainda sobre a declaração de imposto de renda, é importante vocês saberem que atualmente a gente, se tiver certificado digital, a gente pode entrar no site, no portal do contribuinte, que é chamado de ICAC, pelo site da Receita Federal,
e consegue acessar e fazer o download da nossa declaração pré-preenchida, né? O que é isso? As informações que estão circulando por aí sobre nós e que já foram prestadas à Receita Federal, ela já está lá com elas na base de dados e ela automaticamente, essa base de dados já preenche a nossa declaração de imposto de renda. Ah, mas o que é isso que eu estou falando, né? Eu vou contar para vocês um exemplo, vou dizer um exemplo meu. Olha só, em 2020, em abril de 2020, eu tive Covid. E aí eu fiz alguns exames que naquela época nem eram ainda cobertos pelo plano de saúde, nem nada, particulares, né? Eu fiz o PCR, que é aquele suave nasal, e fiz um exame de sangue depois de algumas semanas que eu tive a Covid, de sorologia, para verificar se eu tinha desenvolvido os anticorpos. E esses 2 exames eu paguei particularmente, né? Porque eu não tinha plano de saúde que cobrisse naquela altura. Essa informação aconteceu já para a Receita Federal a essa altura. Por quê? Porque no momento que eu chamei o laboratório na minha casa e colhi o exame e fiz o pagamento, o laboratório emitiu uma nota fiscal. Então, essa nota fiscal, ela já foi para o site, para a base de dados da Receita Federal, informando que eu tive essa despesa com saúde, que é um tipo de despesa dedutível da declaração de imposto de renda. Portanto, quando eu for baixar esse ano a minha declaração de imposto de renda pré-preenchida, essa informação já vai estar lá. E, por fim, o social doméstico, né, que eu tenho porque eu tenho secretária que me ajuda na minha casa, então eu preencho os dados da carteira de trabalho dela lá, coloco os meus dados também, o valor da remuneração dela, e gero a guia de recolhimento do INSS, do FGTS, a minha parte, que é a parte patronal, a parte dela também, faço o recolhimento do tributo, e esse aplicativo ainda gera o recibo que eu tenho que dar para ela assinar, comprovando que eu paguei a ela o salário dela. Então, vejam que a gente já tem uma nova forma, digamos assim, de se relacionar com essa administração tributária, que toda é permeada pela tecnologia da informação. Bom, mas então vamos iniciar o nosso estudo do Código Tributário Nacional, né? Os poderes das autoridades fiscais, eles estão previstos, como eu disse no início desse vídeo, na parte final do Código Tributário Nacional. E eles são regidos pelo princípio da estrita legalidade, como todo o direito tributário, que tem previsão tanto no artigo 150 da Constituição, como ainda no 194 do Código Tributário Nacional. Então, toda a atividade de fiscalização, de cobrança de tributo, ela é organizada a partir de leis que veiculam a forma como essa autoridade fazendária precisa se portar nessa fiscalização e na cobrança dos tributos. Mas que leis são essas? O artigo 196, desculpem, o artigo 96, que está lá no início do CTN, ele disciplina quais são as normas que regulam essa matéria tributária e que, portanto, são o objeto desse princípio da estrita legalidade, digamos assim. Dentre essas normas tem a nossa legislação ordinária, as nossas leis complementares, as nossas portarias e instruções normativas que são baixadas pelas receitas, né, pelos entes fazendários, e os tratados e convenções internacionais, quando internalizados no Brasil por meio dos decretos do Congresso Nacional para essa finalidade. A atividade de fiscalização ela é dividida no Código Tributário Nacional em gestão direta ou diligência indireta, que são os artigos 195 e 197 do CTN. A diferença entre eles é que a gestão direta, ela se dá todas as vezes em que a autoridade fazendária, ela se dirige diretamente ao contribuinte que está sendo fiscalizado. Então, eu recebo na minha casa, digamos, uma notificação da Receita Federal, dizendo assim, olha, você precisa vir à Receita Federal ou encaminhar pelo ICAC os seguintes documentos. Os comprovantes de despesa médica que você declarou na sua declaração de imposto de renda do exercício 2019, por exemplo.
As diligências indiretas são aquelas em que o fisco vai a uma terceira pessoa que não está naquela relação jurídica obrigacional tributária, né, que não pertence àquela relação jurídica, mas tem alguma informação que possa ser importante para o fisco. Então, digamos que o fisco quer saber qual foi o valor pelo qual eu vendi um imóvel meu no ano passado e quer confirmar se o valor que eu declarei na minha declaração é o mesmo que está escriturado o imóvel. Então, ela pode mandar um ofício para o cartório de registro de imóveis solicitando que ele preste essa informação ao fisco, à entidade fazendária. Então, aí eu estaria diante de uma diligência indireta, né, que é a regra do artigo 197. Eu anotei para vocês a súmula 439 do STF, que fala sobre a obrigação de que essa fiscalização elas têm que se ater sempre aos pontos objeto da investigação e que isso gera espontaneidade quanto aos demais tributos. O que isso quer dizer? A questão é assim, o Código Tributário Nacional, ele trabalha no artigo 138 dele com a autodenúncia. O que é a autodenúncia? Ele dá a possibilidade ao contribuinte de ele ir ao fisco e dizer para o fisco, olha, eu errei, eu fiz uma declaração errada, eu paguei um tributo a menor e eu quero consertar isso, eu quero organizar a minha declaração, retificar essa minha declaração e pagar a diferença de tributo que eu estou devendo. E aí, então, isso é a chamada espontaneidade, só que essa espontaneidade eu, contribuinte, só tenho se eu não estiver sendo fiscalizado. Daí a importância do contribuinte estar atento aos pontos objeto da investigação. Vou dar um exemplo. Digamos que eu receba na minha empresa um fiscal de tributos que diz assim, olha, eu estou com uma ordem de serviço aqui, né? O meu chefe me investiu no poder de vir e fiscalizar sobre os tributos X, Y, Z dos exercícios 2018 e 2019. Então, eu só preciso entregar para ele os documentos pertinentes a esses dois exercícios desses tributos que ele está investigando. Por quê? Porque em relação aos demais, se eu não tiver pago, se eu tiver declarado errado, eu posso me autodenunciar. Então, eu mantenho a espontaneidade quanto aos demais tributos. E eu ainda anotei a questão do sigilo profissional, que também está resguardado nesses próprios dispositivos. Então, eu sou advogada, se eu recebo um ofício da Receita Federal para eu apresentar alguma informação que eu tenha em razão do meu ofício, em razão de eu ser advogada, de um cliente meu, eu não tenho por que fazê-lo, porque eu sou protegida pelo meu sigilo profissional. Os procedimentos de fiscalização, eles se regem também por um outro princípio que a gente estuda lá em direito administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público ao particular. Então, toda a fiscalização, ela impõe ao contribuinte o dever de guarda dos livros e documentos até a prescrição. Então, todos os documentos que dão ensejo às declarações que eu presto para as receitas, em quaisquer dos seus entes, eu tenho o dever de guarda desses documentos todos até a prescrição, porque eles podem ser cobrados, né, a qualquer momento, enquanto ainda não tivesse operado a prescrição, e eu sou obrigada a fornecê-los. A lavratura dos termos está prevista no artigo 196 do Código Tributário Nacional. O que é lavratura do termo? É que todas as vezes que se inicia uma fiscalização, o contribuinte precisa ter ciência de que ele está sob fiscalização. E ele também tem que ter ciência de quando essa fiscalização termina. Por quê? De novo, pela história da autodenúncia, porque ele, com o fim da fiscalização, readquire a espontaneidade, a possibilidade de se autodenunciar. O uso da força pública também pode ser feito pelo ente exacional, pelo ente fiscal, ao apoio do artigo 200 do Código Tributário Nacional, todas as vezes em que o ente fazendário sentir que ele está sendo impedido de realizar a sua atividade de fiscalização, né? Então, ele vai numa empresa fazer uma fiscalização, chegar lá, o gerente diz, olha, você não vai entrar aqui, não tem autorização para ele deixar entrar, você não vai entrar. Então, o fiscal pode ir atrás da força pública, pedir para lhe acompanhar para fazer a sua fiscalização.
Aqui do lado eu coloquei uma imagem do ICAC, que eu falei para vocês no início desse vídeo, que é o Centro Virtual de Atendimento ao Cidadão, ao Contribuinte, né? Então a gente pode acessar o ICAC de duas formas, ou por esse acesso ao gov.br agora, que é gera uma senha específica, ou pelo certificado digital, ou com um código de acesso que é gerado no próprio ICAC. Então, são esses dois formatos, e aí se a gente entrar nesse ICAC, a gente consegue verificar todas as fiscalizações que nós estamos sofrendo, tudo que está ok nas nossas declarações de imposto de renda, o que não está, marcar uma visita à Receita Federal, apresentação de documentos, enfim. Toda a nossa vida fiscal hoje a gente consegue ver através desse site aí, desse portal ICAC. Nos procedimentos de fiscalização, a gente tem que observar o seguinte, que essas informações que são obtidas pelo fisco são informações sensíveis, né? E por isso fisco tem o dever de sigilo dessas informações. Então, não pode sair por aí informando, olha, fulano declarou no passado que recebeu tantos R$1.000 de receita tributável. Então, essa é uma informação sigilosa. Mas existem algumas possibilidades de troca dessas informações. Isso está regulado pelos artigos 198 e 199 do CTN. Então, eu coloquei algumas aqui para olhar. Requisição do juízo no interesse da justiça. Então, o fisco pode receber uma decisão judicial em que o juiz pede informações para o fisco sobre determinada pessoa física ou jurídica, enfim. E ele, então, tem o dever de prestar essa informação. Solicitação da administração pública, comprovada a existência de processo administrativo contra a pessoa em questão, né? Então, eu estou respondendo um processo administrativo, e aí a administração precisa de alguma informação fiscal, e ela pode, então, requerer essa prestação de informação ao fisco, e ele é obrigado a fazê-lo. Não é vedada a divulgação nos termos dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 198 do Código Tributário Nacional, que ainda é regulado pela Lei Complementar 104, na redação da Lei Complementar 104 de 2001, que fez essas alterações aí nesse artigo 198. São 3 essas hipóteses em que é possível haver a divulgação de dados pela Receita. A representação fiscal para fins penais. O que é isso? O fisco está realizando uma fiscalização e aí, no meio da fiscalização, ele identifica que é possível que aquele contribuinte tenha cometido um crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8137, e aí, que é a lei que regula os tipos tributários penais. E aí, nesse caso, o fisco, a entidade fazendária, pode manejar essa representação fiscal para fins penais, que hoje está regulamentada por essa portaria da Receita Federal do Brasil 1.750, de 15 de novembro de 2018, e encaminhar esse processo, esses documentos ao Ministério Público para que ele, se assim o entender, oferte a denúncia por crime contra a ordem tributária. A outra possibilidade de divulgação dos dados é quando há inscrição do débito em dívida ativa ou quando o contribuinte realizou um parcelamento do débito ou uma moratória. A moratória em matéria tributária, ela nada mais é do que a dilação do prazo para pagamento do tributo. De maneira que todas as vezes que a gente tem uma lei que institui uma modalidade de parcelamento, usualmente ela vem também com uma moratória, né? Porque eu parcelo a dívida em tantos meses e aí, naturalmente ou consequentemente, eu já estou dilatando o prazo para pagamento daquele tributo. A inscrição em dívida ativa, ela também é uma possibilidade de divulgação de informação a partir dela, porque o que é essa inscrição de dívida ativa, né? É o momento final do processo administrativo fiscal, que é o tema principal do nosso curso. Então, vejam, quando é que se instaura o processo administrativo fiscal propriamente dito? Observem que o título desse slide é Procedimentos de Fiscalização, né? Então, a gente tem uma diferença entre a parte de processo e a parte de procedimento dentro das atividades da administração tributária. Então, vejam, quando o fisco inicia uma fiscalização, eu estou num procedimento de fiscalização.
E aí eu estou diante de um procedimento de fiscalização, então ele tem que observar essa lavratura dos termos inicial e final, tem que observar toda a questão de sigilo e tal. Só que aí, digamos que no final dessa fiscalização, ele observe que, na verdade, eu não paguei o tributo como eu deveria, não fiz a declaração como eu deveria, e aí, então, ele lavra um auto de infração. Nesse auto de infração, ele vai discriminar qual foi o tributo que eu paguei a menor ou que eu não paguei, qual foi a obrigação acessória que envolve uma declaração, por exemplo, que eu tinha que ter apresentado e não apresentei. E vai me imputar uma penalidade por eu não ter feito as coisas como eu deveria do ponto de vista legal, né? E aí, por conta disso, ele vai me gerar esse auto de infração e vai me notificar desse auto de infração. Quando eu recebo esse auto de infração, eu tenho 2 procedimentos para escolher fazer. Ou eu pago e extingo aquele crédito tributário que foi formalizado ali naquele auto de infração, ou eu posso impugnar esse auto de infração. Dizer, não concordo com isso, está errado, eu, na verdade, eu já fiz o pagamento, a minha declaração está correta e eu não tenho nada para alterar. Bem, nesse caso, no momento em que eu resolvo impugnar esse auto de infração, eu estou dando início ao processo administrativo fiscal. Então, ele se instaura com esse momento do contraditório, em que o contribuinte não aceita aquela cobrança e resolve discuti-la administrativamente. Ele vai impugnar para quem? Para a própria administração, para o próprio ente fazendário. Por isso o nome disso é processo administrativo fiscal. E aí, então, depois o fisco vai ter que analisar aquela minha defesa, né, aquela minha impugnação, vai ter que me dar uma decisão sobre ela. Depois, em razão do princípio do due process of law e do contraditório da ampla defesa, né, artigos incisos 54 e 55 da Constituição Federal, eu vou ter necessariamente o direito de interpor algum recurso ainda dentro da esfera administrativa para que haja uma segunda análise daquela decisão. E aí, nesse caso, depois que tudo isso acabar, se nessa segunda análise o auto de infração for mantido, eu continuo devendo o tributo. O próximo passo é a inscrição do débito em dívida ativa da Fazenda, que é feito pela Procuradoria da Fazenda, e esse é o momento em que esse título, essa cobrança que era simplesmente exigível, né, enquanto eu tinha o auto de infração, ela se torna líquida, certa e exigível e vira prova pré-constituída, que depois vai ser o título executivo extrajudicial que vai embasar a ação judicial de execução fiscal que o fisco vai ajuizar contra mim. Então, como ele vira o título executivo extrajudicial, ele já é uma informação que pode ser plenamente divulgada. Por fim, ainda na slide, eu anotei embaixo de representação fiscal para fins penais o HC 81.611 do STF, que deu origem à súmula vinculante 24. O que é isso e por que é importante a gente saber disso nesse momento? Porque nesse julgamento do HC 81.611, que dá origem a essa súmula vinculante, o Supremo vem e diz e define pela primeira vez o seguinte: olha, não há possibilidade de se processar criminalmente uma pessoa, um contribuinte, por crime contra a ordem tributária, antes de exaurir a esfera administrativa. Então, vejam, a gente sempre estuda, quando a gente está estudando processo administrativo, que a gente estuda normalmente a independência das esferas, né? Então, independentemente de um servidor estar sendo processado administrativamente por alguma conduta dele, ele também pode sofrer um processo criminal, né? Por conta das independências das esferas, independente do resultado que sobrevenha no processo administrativo. Não, no fiscal, com esse julgamento desse HC que gera a súmula vinculante, o que o Supremo disse foi o seguinte: olha, o crime tributário, ele pressupõe a existência do tributo. E pelo Código Tributário Nacional, só quem pode dizer se o tributo existe ou não é a Receita, né? Porque é ela que tem o poder de declarar ou não a existência do tributo. Então, a gente precisa que isso seja declarado em última instância administrativa. Então, todo o processo administrativo precisa acontecer para declarar formalmente que, de fato, aquele crédito tributário existe. E aí, só depois disso é que a gente pode, então, passar
uma análise do Ministério Público para ele verificar se houve mesmo um crime contra a ordem tributária ou não. De maneira que essa representação fiscal para fins penais, que continua existindo, e que até o julgamento desse HC 81.611 era muito utilizada como mais uma forma coercitiva do Estado para impor um pagamento do tributo, agora ela já não é mais tão utilizada assim em razão da súmula vinculante 24. Aí eu ainda anotei nesse outro slide alguns procedimentos de fiscalização que envolvem necessárias assistências mútuas entre fiscos, né? Então, coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, quando eu estou importando um produto, eu vou ter que pagar o imposto de importação, que é da União, e o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que pertence ao Estado onde esse produto entrou no Brasil. Então, eu vou ter que ter uma assistência mútua entre entidades fazendárias aí. De novo, quando eu tenho um prestador de serviço que vai ter que recolher o ISS, que é para o município, é um tributo municipal, e ao mesmo tempo ele, em razão desse serviço que ele presta e que ele paga o ISS, ele aufere renda e, portanto, ele tem que apresentar essa renda, ele tem que declarar e pagar o imposto sobre a renda para a União Federal, que é o imposto de renda à pessoa física. ICMS em situações interestaduais, então eu comprei algum produto no estado de São Paulo para vir para Belém, então eu pago ICMS inicialmente lá e abato do que eu tenho que pagar aqui. Né? ITCMD e IRPF, é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então, se eu resolver doar para um filho meu um bem imóvel, eu tenho que pagar o imposto de transmissão, causa, mortes e doação e declarar isso também na minha declaração de imposto de renda. Um é um tributo estadual, que é o TCMD, e o IRPF da União Federal. Né? Eu coloquei aqui do lado ganho de capital sobre transferência de bens. O que é isso? Né? Digamos que eu tenha recebido em uma herança um imóvel que estava declarado na declaração de imposto de renda do Decujus, num valor, digamos assim, de 100 mil reais aquele imóvel. E aí, quando essa pessoa faleceu, e eu sou a herdeira dela, e eu abri o inventário e transferi esse bem para o meu patrimônio, pelo inventário, eu observei que houve um ganho de capital, aquele bem que inicialmente era de 100 mil, agora ele vale 300 mil. Então, essa diferença, eu tenho que pagar o ganho de capital sobre ele, é uma informação que o ganho de capital é sobre o imposto de renda. Então, eu tenho que pagar para a União, enquanto que eu só consigo encerrar o inventário se eu comprovar o pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, para o ente estatal do Estado, né? O ente fazendário estadual, era isso que eu queria dizer. A gente ainda tem uma ressalva do parágrafo único do artigo 199, que também é regulamentado, foi introduzido, né, pela Lei Complementar 104 de 2001, que envolve as trocas, as assistências mútuas entre estados estrangeiros, e que a gente adota no Brasil essa possibilidade também. Um outro ponto que a gente precisa estudar ainda é a quebra do sigilo bancário. Ela é regulamentada pela Lei Complementar número 105 de 2001, e ela tem um condicionante no parágrafo único do artigo 197 do Código Tributário Nacional, que é a existência prévia de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Então, vejam bem, para que haja quebra do sigilo bancário, nos termos do nosso processo administrativo fiscal, obrigatoriamente eu tenho que comprovar que eu já estou respondendo a um processo administrativo. Então, eu tenho uma fiscalização que está em curso e o fisco precisa dessa informação bancária. Então, é nesses termos que ele pode fazer o uso dessa Lei Complementar 105 e solicitar às instituições financeiras a quebra do meu sigilo bancário para essa informação ser prestada para ele, fisco. Então, eu tenho que ter o início do procedimento de fiscalização com ordem específica do mandado de procedimento fiscal,
Ou ainda existem algumas outras possibilidades, como no despacho aduaneiro, revisão aduaneira, vigilância e repressão a contrabando, que são também previstas na Lei Complementar 105 de 2001. Sobre a quebra de sigilo bancário, a gente precisa também estudar, quando vai estudar, um pouquinho da história dessa quebra de sigilo nas nossas decisões judiciais. Então, vejam, antigamente a gente tinha uma súmula do antigo TFR, que era o chamado Tribunal Federal de Recursos, a súmula 182, que diz o seguinte: é ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários. Essa súmula, ela mais adiante, o bem mais para cá já, dá origem a algumas decisões do STJ quando existia a CPMF, que é esse último pontinho que eu coloquei aqui. Antigamente, o fisco usava a CPMF foi uma contribuição, que a gente não tem mais, ela já foi extinta, que incidia sobre a movimentação financeira, né? Então, eu depositava um dinheiro na conta e automaticamente pagava a CPMF. Aí, se eu transferia para uma aplicação financeira, pagava CPMF. Aí, eu resgatava da aplicação, pagava CPMF. Se eu fosse lá no caixa eletrônico sacar, pagava CPMF de novo. E algumas autuações foram feitas pela Receita Federal dizendo o seguinte: com base na sua informação da CPMF que você pagou, você auferiu mais renda do que você declarou na sua declaração de imposto de renda. A STJ julgou algumas vezes dizendo: olha, não é possível que você utilize como base de fiscalização do imposto de renda a CPMF. Porque nem todo depósito bancário, nem toda circulação de dinheiro dentro da conta de uma pessoa é um oferimento de renda, né? Então, se uma pessoa me pede um dinheiro emprestado, eu empresto para ela, depois a pessoa me devolve, eu oferi renda? Não. Tá? Então, enfim, por isso o STJ depois também começou a minorar essa questão da utilização de dados bancários para fins fazendários. Ainda nessa parte final, a gente chega na dívida ativa, né? A previsão da dívida ativa, ela está nos artigos 201 e seguintes do CTN, que tratam de dizer o que é essa dívida ativa, como é que ela tem que ser feita, o que tem que constar nela, que ela é uma atividade específica dos procuradores da Fazenda, como eu já falei anteriormente. Ela é a última oportunidade de revisão jurídica do crédito, e por essa razão, dentro daquela noção de processo administrativo fiscal que eu comentei com vocês durante esse vídeo, depois daquele recurso que o contribuinte entrou, o próximo passo, como eu falei, é ir para a Procuradoria da Fazenda para ela inscrever o débito em dívida ativa. Mas ainda há uma possibilidade de revisão, de reanálise final dessa dívida feita pela própria Procuradoria antes de ela proceder à inscrição. Então, isso hoje já está regulamentado e denominado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como pedido PRDI, pedido de revisão de dívida inscrita. Então, isso foi regulamentado por essa portaria número 33 de 2018, vejam que ela é recente, né? Antigamente a gente fazia só com base no CTN mesmo. Fazia uma petição, entregava, protocolava lá, e agora não, agora a gente já tem isso tudo regulamentado, na linha daquilo que eu falei para vocês, de que hoje já está cada vez mais informatizado. E essa dívida ativa, então, é o que transforma aquele título que inicialmente era só exigível em líquido certo e exigível e prova pré-constituída, formando uma prova pré-constituída para fins de execução judicial, né? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é uma notificação padrão de inscrição em dívida ativa da União. Então, o contribuinte, antes de ele ser inscrito em dívida ativa, ele recebe uma notificação da União dizendo: olha, você vai ser inscrito dessa dívida, o valor que você tem para pagar hoje dela atualizado é esse, a natureza da dívida é essa, você tem as seguintes opções: ou você paga, ou você pode solicitar o parcelamento, ou como proceder, ele fala. Se você não concordar, você pode fazer o PRDI, né, que é esse pedido de revisão de dívida inscrita. Esses procedimentos podem ser todos realizados por esse site regularize.pgfn.gov.br. A fundamentação legal também está toda aí. Eu coloquei também aqui um exemplo para vocês do formulário PRDI, vejam como nós já avançamos.
Está tudo dentro do site do Regularize, que é da Fazenda Nacional. Porque eu digo, vejam vocês como nós já avançamos, né? Como eu falei anteriormente, antes de 2018, que é quando acontece a regulamentação toda aí, a gente fazia isso tudo, nós advogados fazíamos uma petição e protocolávamos na Receita, na Procuradoria da Fazenda respectiva, com base no CTN. E no caso, quando era uma dívida estadual ou municipal, muitas vezes os procuradores nem recebiam a nossa petição, porque eles diziam que eles não tinham mais nada para fazer. Agora, naquele momento, era só inscrever em dívida ativa. Embora o CTN sempre tenha dito que essa era a última oportunidade de revisão jurídica do crédito tributário. As certidões negativas são a parte final do CTN. Então, está prevista nos artigos 205 e seguintes. Lá diz que a Fazenda Pública tem um prazo de 10 dias para nos emitir essa certidão. Hoje em dia também esse prazo já não tem mais muita razão de ser, porque é tudo informatizado, a gente entra no site das fazendas, coloca os nossos dados e lá automaticamente a gente já gera a nossa certidão negativa, a não ser que haja alguma pendência, quando por vezes ela pode sair como ou uma certidão positiva, se houver uma pendência inteira, ou uma certidão positiva com efeitos de negativa, que tem os mesmos efeitos da negativa, todas as vezes em que eu, por exemplo, tiver com parcelamento pendente. Então, eu fiz o parcelamento, estou pagando todo mês, aí a certidão que vai sair é positiva com efeitos de negativa. Os erros constantes da certidão, eles são de responsabilidade do próprio ente fazendário que emite a certidão com erro. E ele pode ser responsável, inclusive tendo que arcar com o ônus do próprio tributo, né? A responsabilidade pessoal de terceiros, que a gente diz. Terceiro, porque esse cara ele não faz parte daquela relação jurídica obrigacional, né? Mas ele acaba, por força de lei, por ele ter cometido um erro na certidão, se for um erro constatado como proposital, ele então responde por esse tributo, pode responder por esse tributo. E para que existem essas certidões negativas? É porque em muitas relações jurídicas no Brasil, nós precisamos delas muitas vezes. Então, vejam, se eu abro um inventário para partilhar um patrimônio, o inventário só vai ser finalizado se os bens imóveis que estão ali relacionados apresentarem, se a gente conseguir apresentar as certidões negativas de IPTU daqueles bens imóveis, por exemplo, senão eu não consigo finalizar o inventário. Um outro exemplo, se eu sou uma empresa e eu ganhei uma licitação e eu quero contratar com o Estado. Para isso, eu tenho que apresentar a certidão negativa, que eu nada devo àquele ente fazendário, para que eu possa contratar com ele. E essas são previsões expressas no primeiro caso, no primeiro exemplo, no Código Civil, né? E no último exemplo, nas leis de licitações, que sempre prevê essa obrigatoriedade de certidões negativas, mas também no próprio Código Tributário Nacional. Envolvendo pendências administrativas, o STJ se posiciona no sentido de que a certidão negativa de débito só pode ser negada se houver crédito definitivamente constituído, ou seja, com o lançamento devidamente realizado, ainda que na esfera administrativa esteja em discussão se o contribuinte tem ou não direito a uma compensação, por exemplo. Bom, pessoal, então essa é a nossa aula inicial sobre processo que perpassa pelo Código Tributário Nacional, especialmente pelos últimos artigos do Código que veiculam regras direcionadas à atividade fazendária de fiscalização. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui, para que daqui a pouco eu disponibilize o vídeo que trata especificamente das regras de processo administrativo fiscal. Até o próximo vídeo.